Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Onde a estrada se transforma em cenário para uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza. Este canal é um convite a ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Neste segmento, o trajeto nos conduz pela BR-050, começando nas proximidades de Leme e avançando em direção a Porto Ferreira, ambas cidades do estado de São Paulo, por 48 quilômetros. Nesta meditação do motorista, buscaremos com os olhos de um antropólogo amador as sutis nuances que constroem a identidade desta região. O que a história, a geologia e a cultura escondem na beira desta rodovia? A fronteira física se cruzará em segundos, mas a mudança mental que ela provoca é profunda. Acompanhe-nos para descobrir os segredos da paisagem e da história que os mapas não revelam. Comente, curta e inscreva-se para continuarmos esta viagem de reflexão. São 14 horas e 25 minutos de uma tarde de sábado, dia 21 de dezembro, e o relógio marca não apenas o tempo, mas o momento exato de uma transição atmosférica e geográfica. O motor do automóvel ronca com uma suavidade mecânica que contrasta com a robustez da paisagem externa, enquanto deixo para trás o trevo de acesso à cidade de Leme. O cenário que se desenha no espelho retrovisor é o de um céu ainda carregado, com nuvens cor de chumbo que se dissipam lentamente em direção ao sul, levando consigo a chuva que lavou a terra e o asfalto na última hora. No entanto, à frente, através do para-brisa que agora dispensa o uso dos limpadores, o horizonte se abre em uma promessa de luz. A previsão meteorológica, que indicava uma saída com pouca chuva e um caminho de sol com nuvens esparsas, cumpre-se com uma precisão quase teatral. O azul do céu, lavado e vibrante, começa a dominar a abóbada celeste, e o sol, livre da barreira cinzenta, derrama uma luz dourada e oblíqua que faz o asfalto úmido brilhar como um rio de obsidiana. O ar, que minutos antes pesava com a umidade abafada da chuva de verão, agora começa a circular, entrando pelas frestas da ventilação com um frescor renovado, embora carregue em seu bojo o calor latente que emana da terra roxa encharcada, criando uma névoa baixa e efêmera que dança sobre o acostamento antes de evaporar. A rodovia Anhanguera, a histórica BR-050, apresenta-se neste trecho como um tapete de engenharia, uma linha de civilização traçada com régua e compasso sobre a topografia suave do Planalto Paulista. A pista dupla, larga e bem pavimentada, convida a uma condução fluida, quase meditativa. O tráfego, embora constante, flui sem os engasgos das grandes metrópoles. Aqui, a estrada pertence aos gigantes. Caminhões de todos os portes, desde os VUCS ágeis até as carretas bitrens e rodótrens majestosos, compõem a fauna mecânica dominante. Observo, com o respeito que a estrada exige, o movimento desses colossos carregados. Muitos deles são os trenzões da cana, veículos específicos com suas carrocerias de grade alta, que transportam a biomassa recém-colhida para as usinas que pontuam a região. Eles deixam no ar um rastro adocicado, um perfume de melaço e fermentação que se mistura ao cheiro de diesel e borracha quente, criando a assinatura olfativa do interior de São Paulo. A paisagem que me cerca é um oceano verde monocromático, mas de uma monotonia hipnótica e rica em texturas. Deixar Leme é mergulhar no império da cana-de-açúcar. As plantações não são apenas campos, são massas vegetais que se estendem até onde a vista alcança, cobrindo colinas, preenchendo vales e moldando o horizonte. Sob a luz renovada do sol da tarde, o verde dos canaviais ganha vida. As folhas longas e afiadas, ainda molhadas pela chuva recente, refletem a luz como milhares de pequenas lâminas, criando um efeito visual de cintilação. O vento, que sopra livre na planície, cria ondas nesse mar verde, um movimento que lembra o oceano e que transmite uma sensação de vastidão e de poder econômico. É impossível não refletir sobre a força que brota desta terra. O solo, visível nos cortes da estrada e nos sulcos entre as plantas, é de um vermelho profundo, a famosa terra roxa, uma herança vulcânica de fertilidade inigualável que, no passado, sustentou os barões do café e que hoje alimenta o mundo com açúcar e move o país com etanol. À medida que o carro devora os quilômetros, a paisagem começa a revelar detalhes que escapam ao olhar apressado. A flora de beira de estrada é um capítulo à parte. O capim braquiária, invasor e resistente, forma um tapete denso nos taludes,
competindo com arbustos nativos que teimam em crescer nas frestas do agronegócio. Em algumas baixadas, onde a umidade se acumula, vejo aglomerados de tábuas e pequenos brejos, ecossistemas minúsculos que servem de refúgio para a fauna. Garças brancas grandes, com sua elegância estatuária, pontuam esses alagados, imóveis como esculturas de gesso, esperando pacientemente por uma rã ou um pequeno peixe. Nos fios de alta tensão que correm paralelos à rodovia, gaviões carcarás e peneireiros montam guarda, seus olhos aguçados varrendo o solo em busca de roedores que se arriscam fora da proteção da cana. A presença dessas aves de rapina é um lembrete constante de que, mesmo em uma paisagem tão alterada pelo homem, a cadeia alimentar e a vida selvagem encontram formas de persistir. Avançando para o norte, a topografia começa a sofrer sutis alterações. As retas intermináveis dão lugar a curvas suaves e longas, desenhadas para manter a velocidade e a segurança. Começo a perceber, na arquitetura das poucas construções rurais visíveis, a transição de influências. As sedes de fazenda antigas, com seus avarandados largos e telhas de barro, contam a história de um tempo em que o ritmo era ditado pelo lombo do cavalo e não pelo motor a combustão. Hoje, elas dividem espaço com silos metálicos modernos e galpões de maquinário agrícola, em um diálogo silencioso entre a tradição e a tecnologia. A aproximação de Pirassununga é anunciada não apenas pelas placas verdes da rodovia, mas por uma mudança na atmosfera e na paisagem. A cidade, embora não seja o meu destino final, exerce uma força gravitacional sobre a região. Conhecida nacionalmente por abrigar a Academia da Força Aérea, a AFA, Pirassununga traz para o cenário rural um elemento de alta tecnologia e disciplina militar. Da estrada, é possível vislumbrar, ao longe, as estruturas dos hangares e a vastidão da pista de pouso. Em dias de céu claro como este que se abre, é um privilégio comum aos viajantes da BR-050 testemunhar o balé aéreo dos cadetes em seus T-27 Tucanos. São pontos prateados e laranjas que riscam o azul, realizando manobras que desafiam a gravidade, loopings e rasantes que parecem saudar quem passa pela estrada. Esse contraste entre a agricultura pesada no solo e a aviação de precisão no céu confere a este trecho da viagem uma identidade única, um encontro improvável de mundos. Além da aviação, Pirassununga marca também a presença de outra indústria forte, a da cachaça. Os canaviais aqui não têm apenas a vocação do açúcar e do combustível, eles são a alma de algumas das aguardentes mais famosas e premiadas do mundo. O motorista atento pode perceber, em determinados trechos, um aroma diferente no ar, mais pungente e alcoólico, vindo das dornas de fermentação das destilarias que se escondem entre as colinas. É o cheiro da alquimia brasileira, a transformação do caldo da cana em espírito, uma tradição que remonta aos tempos coloniais e que aqui atingiu níveis de excelência industrial. Deixando as imediações de Pirassununga, a rodovia se prepara para transpor um dos obstáculos geográficos mais importantes do estado, o rio Mogi Guaçu. A descida para a várzea do rio é perceptível. A vegetação muda. A monocultura da cana recua respeitosamente para dar lugar à mata ciliar, uma faixa de floresta densa e escura que serpenteia pela paisagem, protegendo o curso d'água. A travessia da ponte é um momento de contemplação obrigatória. O Mogi Guaçu se revela largo e caudaloso, suas águas de um marrom barrento, carregadas de sedimentos, correndo com força em direção ao Rio Pardo. Olhando rapidamente para os lados enquanto cruzo a estrutura de concreto, vejo um rio vivo. Pequenos barcos de pescadores pontuam as margens, homens que buscam o dourado, o pintado e o curimbatá, peixes que ainda resistem e povoam estas águas. A mata que borda o rio é um corredor ecológico vital, conectando fragmentos de cerrado e mata atlântica, permitindo o fluxo genético da fauna. Vejo embaúbas com suas folhas prateadas, ingás debruçados sobre a água e, se tiver sorte, o voo rasante de um martim pescador, uma flecha azul e laranja em busca de alimento. O rio é a artéria aorta da região, anterior às estradas, anterior às cidades, uma força da natureza que dita a geografia e a vida. Após a travessia do rio, a estrada volta a subir suavemente, e a paisagem começa a se transformar mais uma vez, agora de forma mais radical. Estou entrando na área de influência direta de Porto Ferreira. E aqui, a economia molda a estética.
Quilômetros antes da entrada oficial da cidade, a beira da estrada deixa de ser rural para se tornar um imenso bazar a céu aberto. A transição é fascinante. O verde da cana é substituído por um arco-íris de cores artificiais. Começam a surgir galpões e mais galpões, lojas de fábrica, outlets e tendas, todos dedicados a uma única vocação e à decoração. Porto Ferreira não é uma cidade qualquer, é a capital da cerâmica artística e da decoração. E ela não esconde isso, ela grita isso para quem passa na rodovia. As margens da BR-050 se transformam em uma vitrine interminável. Vejo pilhas de vasos de cerâmica de todos os tamanhos imagináveis, desde os pequenos cachepos para violetas até ânforas gigantescas capazes de abrigar árvores inteiras. Vejo estátuas de jardim, de anões de gesso a leões de cimento, de budas dourados a garças de ferro. Vejo móveis de madeira de demolição, mesas de jantar rústicas, cadeiras de ferro forjado, lustres de cristal, espelhos com molduras elaboradas. É uma profusão de objetos que atrai compradores de todo o país. O tráfego local muda de perfil. Vejo ônibus de excursão estacionados nos pátios das lojas, com turistas carregando caixas e sacolas. Vejo caminhonetes com as caçambas abarrotadas de móveis, amarrados com cordas, prontos para viajar centenas de quilômetros. Esta vocação de Porto Ferreira tem raízes profundas. A cidade nasceu como um ponto de travessia do rio Mogi Guaçu, um porto de balsas operado por João Ferreira, daí o nome. Mas foi a geologia que definiu seu futuro. As várzeas do rio eram ricas em argila de excelente qualidade, e a chegada de imigrantes italianos no início do século XX trouxe o meorque e savoir-faire da cerâmica. O que começou com tijolos e telhas evoluiu para a louça branca, depois para a cerâmica artística e, hoje, abrange todo o universo da decoração. É um exemplo clássico de cluster industrial, onde uma cidade inteira respira e vive de uma cadeia produtiva específica. As chaminés das grandes cerâmicas industriais, que produzem pisos e revestimentos em escala massiva, se misturam no horizonte com os telhados das pequenas oficinas familiares onde artesãos moldam e pintam peças à mão. O sol, agora reinando absoluto em um céu azul pontilhado por nuvens inofensivas, ilumina essa cena com uma luz dura e vertical. O calor é intenso, fazendo o ar tremular sobre os telhados de zinco dos galpões e sobre o asfalto dos estacionamentos. A cidade de Porto Ferreira se espalha à direita da rodovia, uma mancha urbana que cresceu e se desenvolveu alimentada por esse fluxo incessante de comércio e produção. A arquitetura da cidade, vista de relance da estrada, é funcional e voltada para o trabalho, mas com toques de cor e forma que denunciam sua alma artística. O pórtico de entrada da cidade é, ele mesmo, uma obra de arte, saudando o visitante e lembrando-o de que ele está entrando em um território onde a forma e a função se encontram. São 14 horas e 55 minutos. O carro desacelera, preparando-se para deixar a via expressa da Anhanguera e adentrar o trevo principal de acesso a Porto Ferreira. A viagem, embora curta em tempo e distância, foi uma travessia por mundos distintos. Comecei sob a chuva nos canaviais industriais de Leme, atravessei as terras da cachaça e dos aviões em Pirassununga, cruzei a força natural do rio Mogi Guaçu e agora chego a este empório vibrante de criatividade e comércio. A sensação física é de alívio pelo fim da chuva e de um certo cansaço visual provocado pelo excesso de estímulos, do verde infinito da cana ao colorido caótico das lojas de cerâmica. O carro contorna a alça de saída, os pneus cantam suavemente no asfalto quente, e eu me preparo para entrar na avenida principal, o circuito da cerâmica, onde a viagem de estrada termina e a exploração urbana começa. A mente, ainda em movimento, registra a última imagem da rodovia ficando para trás, e uma linha reta que segue para o norte, rumo a Ribeirão Preto e além, uma promessa de que a estrada nunca termina de verdade, apenas muda de cenário. Piada sobre o trajeto. O que o vaso de cerâmica de Porto Ferreira disse para o caminhão de cana de Leme? Cuidado aí, grandão! Você pode ser o rei da estrada, mas se você bater em mim, eu quebro e viro arte moderna, relíquia de museu. Já você, com todo esse tamanho, se tombar só vira melado no asfalto e atrai formiga.